Fala, Legião X! Hoje estou aqui mais uma vez para vocês, para justamente ajudá-los naquilo que vocês mais precisam, o conhecimento e a informação, que é o único veículo de libertação. Meus amigos, estamos aqui naquele que semanalmente traz para você aquele que está aqui, o famoso X da atualidade. Muito divertido, como diz o meu querido amigo Thiago Feitosa. Meus amigos, hoje vocês estão vendo que estou em carreira solo. Os afazeres do dia a dia, né? Às vezes nos impede de estarmos todos reunidos, mas o mais importante é que eu estou aqui para vocês, para não deixá-los órfãos justamente daquilo que vocês mais precisam, que é informação e informação atualíssima. Antes de qualquer coisa, meus amigos, o que você vai fazer? Se você não é inscrito neste canal maravilhoso de meu Deus, do Projeto X, por favor, vai lá e se inscreve. Outra parada muito importante, se você gostou do que está sendo proposto aqui, dá aquela curtida, faz a gente feliz, a gente precisa disso. Mais importante, quer ficar sempre atualizado do que está rolando aqui no Projeto X? Aperta o sininho que tem aí embaixo do vídeo para você não perder as informações mais importantes, já que você não consegue, eu sei, o nosso dia a dia é muito atarefado, acompanhar aquele jornal, acompanhar aquela notícia. Nós trazemos aqui essas informações da forma mais mastigada e didática possível. Afinal de contas, nós somos conhecidos justamente por ser altamente didáticos. Então vem se informar aqui no Projeto X, aquele que você sabe, que multiplica as suas chances de aprovação. Dando continuidade ao nosso programa semanal, hoje eu tenho uma tarefa que não é tão simples, mas que me agrada bastante, que é justamente falar de um tema que eu tenho quase certeza, pode cair alguma coisa relacionada a esse tema nesse teu concurso desse ano, na tua prova, no teu vestibular, que é justamente relacionar os ataques terroristas que vêm sendo noticiados corriqueiramente nos meios de comunicação à situação geopolítica atual. É uma tarefa árdua e que a gente vai aqui aos poucos, por parte, como diria o nosso querido amigo Jack Stripador, em parte, né? Justamente para a gente compreender todo esse processo. Inicio essa aula fazendo menção àquela canção, né, infantil que todos nós ouvimos um dia e que infelizmente cada vez mais parece mais presente. A ponte de Londres está caindo, está caindo, está caindo. A ponte de Londres está caindo, minha bela dama. É muito talento musical, não é verdade? Galera, a gente vai falar de um tema que é um tema bastante complexo e bastante complicado, mas que é importante. Falar dos atentados terroristas, que desde o final do ano passado, a gente percebe, vem aumentando em seu número, apesar de utilizar uma estratégia diferente. O terrorismo, ele vai se modificando e ele vai se adequando à realidade. Galera, aqueles ataques, grandes ataques que nós vimos, por exemplo, no 11 de setembro nos Estados Unidos, cada vez é menos usual por parte dos terroristas, tendo em vista que os protocolos de segurança, obviamente, eles são cada vez mais aprimorados. E, diante desse quadro atual, a gente percebe que o terrorismo, e principalmente, atualmente, na figura e na imagem do ISIS, do Estado Islâmico, vem se apresentando de uma forma um pouco diferente. Os terroristas percebem, a gente vai entender isso na aula de hoje, que o terreno deles, principalmente no Oriente Médio, é cada vez mais ameaçado. Diante dessa ameaça, diante dessa possível perda ou dessa possível derrota, o Estado Islâmico utiliza os chamados lobos solitários, que a gente também vai entender um pouquinho melhor na aula de hoje, justamente para fazer uma afronta, para amedrontar as potências ocidentais, seja na Europa, seja nos Estados Unidos. Desde meados do ano passado, se a gente quiser um pouquinho mais atrás, se a gente for lá em 2015, a gente percebe um aumento da incidência desses ataques por parte dos lobos solitários. O que eu vou fazer então? Vou falar apenas dos atentados terroristas na Europa? Não, a gente vai focar justamente porque a gente percebe uma incidência maior. Mas eu vou mencionar um ataque que aconteceu justamente nesse mês que nós estamos gravando essa aula, agora em junho, que foi no Irã. Porque o ataque a Teherã, no Irã, ele é um marco
muito importante de mudanças, ou possíveis mudanças, dentro desse conflito que acontece na região do Oriente Médio, mais especificamente nessa guerra sangrenta, demorada e bastante difícil que é a guerra civil na Síria, beleza? Vamos então começar, que é pra frente que se anda. Vamos pegar primeiro onde a gente tem observado no ano de 2017, com uma incidência maior, esses ataques terroristas, que é justamente na Inglaterra. A pergunta que você, Cuticute, está se fazendo com certeza é: por que a gente percebe um aumento da incidência de ataques por parte de lobos solitários ligados aos Estados Islâmicos, justamente na Inglaterra, na França, em países que historicamente têm até um posicionamento mais neutro, como por exemplo a Suécia? Porque esses países ou esses conjuntos de países fazem parte daquilo que a gente denomina de a coalizão internacional. Essa coalizão internacional que atua direto e indiretamente na guerra da Síria, a coalizão internacional que tem por objetivo ajudar os rebeldes sírios contra o Estado Islâmico e contra o governo do atual ditador Bashar al-Assad. Então a gente percebe que o alvo dos lobos solitários nesses países é justamente, ou visa justamente, diminuir o poder de confronto, o poder bélico militar, ou mesmo para tentar desvirtuar um pouco o olhar desses países em relação às questões no Oriente Médio e mais especificamente tanto no Iraque quanto na Síria, se a gente pensar na ideia do califado. É importante que você saiba de algumas informações. Eu não vou dar um panorama da formação do Estado Islâmico, até porque aqui no Projeto X, em outras aulas nossas, nós temos essas informações. Inclusive, no ano passado, o mestre Thiago Feitosa e o mestre Zé Bonner já falavam da situação bastante deficiente do Estado Islâmico já no ano passado. E, portanto, a gente percebe de fato o aumento desses ataques. Vamos então fazer uma cronologia do terrorismo? Como eu sei que tu gosta de informação e aqui tu vem buscar informação, vamos primeiro ao conceito de terrorismo. O conceito de terrorismo ele foi criado lá no século XVI, lá no século XV, ainda com os teóricos do absolutismo, mais especificamente com ele, aquele francesinho que defendia o absolutismo chamado de Jean Bodin. Ele foi o primeiro cara a usar esse conceito, essa ideia do terrorismo. Lembrando que a ideia do terrorismo vem, obviamente, da palavra terror, do latim terrere, que significa causar um grande medo a alguém. A gente percebe então que o terrorismo é uma premissa ou é uma utilização feita justamente por esses grupos extremistas com o intuito justamente de mostrar para esses países inimigos ou mostrar para todos aqueles que são considerados inimigos, e o Estado Islâmico considera uma pancada de gente como seus inimigos, justamente para tentar desarticular. Vamos então ao primeiro deles. Aqui em março de 2017, na cidade de Londres, capital da Inglaterra. Lembrando que a Inglaterra tem suas próprias questões internas, como por exemplo as questões ligadas ao Brexit. Lembrando, pessoal, essa semana nós tivemos eleições no parlamento inglês. Theresa May, inclusive, antes das eleições, disse com todas as letras que se o seu partido perdesse ao menos 6 cadeiras, ela pediria para sair. Não apenas perdeu 6, como perdeu 12. E aí, querida Theresa? Quer dizer, a Inglaterra, que já tem um contexto interno bastante conturbado, mesmo não apenas relacionados à União Europeia, mas como também as questões relacionadas ao próprio Reino Unido, agora se vê também dentro desse vendaval, dentro desse furacão dos ataques terroristas. O primeiro deles acontece na capital da Inglaterra, na cidade de Londres, mais especificamente em 2 lugares. Na verdade, foi um ataque que teve desdobramentos. Ele começa, como tem sido a tática utilizada pelos terroristas, pelos lobos solitários atualmente, da utilização principalmente, seja de caminhões, a gente viu isso no caso da França, por exemplo, ou seja através da utilização de vans, de carros. Ele começa com um atropelamento lá na ponte de Westminster e depois o terrorista ele se dirige até, ou tenta pelo menos chegar até o parlamento britânico, quando ele é alvejado e ele é morto. Então a gente percebe que a intenção desses terroristas, claro, por conta de todos os protocolos de segurança, eles não conseguem muitas das vezes, ou pela falta mesmo de investimento financeiro, e esse link é interessante. O Estado Islâmico não vem apenas perdendo território, seja na Síria e principalmente no Iraque, mas vem perdendo pontos estratégicos, como por exemplo, áreas que eles dominavam relacionados ao petróleo. Sem petróleo não há financiamento, sem financiamento você não consegue articular de fato essas células terroristas em muitos países. Por mais que alguns cientistas políticos digam que na Inglaterra existe de fato uma célula terrorista um pouco mais elaborada.
nós temos no total, nesse pequeno atentado, 5 mortos e 40 feridos. Nesse momento, a gente já percebe que o governo inglês começa a adotar já uma postura um pouco mais energética. Lembrando, né, pessoal, em 2005 nós tivemos um grande atentado em Londres, ainda na marcha, ainda naquela mesma corrente dos ataques relacionados ao 11 de setembro. Lembrando que a Inglaterra, historicamente parceira dos Estados Unidos, apoia a invasão no Iraque, apoia a invasão no Afeganistão e posteriormente no Iraque, um grande atentado terrorista que fez com que todo o país e principalmente as cidades mais importantes da Inglaterra sofressem ali algum tipo de investimento contra o terrorismo. Esse é o primeiro ataque. Em maio de 2017, mais recentemente, um atentado que atinge muito a todos nós, justamente porque se deu num contexto da presença de grande número de crianças e jovens, que foi na cidade de Manchester, justamente no show da estrela pop Ariana Grande. Esse atentado, ele causou uma grande comoção, ele acontece dentro do Manchester Arena, que é uma arena, né, onde rola jogos e onde nós também temos, obviamente, shows, e nós temos um saldo de 20 mortos. Além de 20 mortos, nós temos 59 feridos. Esse ataque ocorreu no final do show, já quando as luzes se acenderam dentro da arena, e ali, quando as pessoas já se mobilizavam para sair, um lobo solitário lá fora explode uma bomba, levando à morte de 20 pessoas. E mais recentemente, nós temos um ataque, e aí uma novidade, galera. A gente começa a perceber que neste momento, a gente começa a enxergar que a própria população se mobiliza para justamente reagir a esses ataques. Por que eu estou te falando isso? Em Londres, mais uma vez, agora no mês de junho, nós tivemos mais uma tentativa de uma morte um grande número de mortes, mais uma vez a utilização de um veículo para atropelar, na London Bridge. E também no mercado que há ali perto da London Bridge, onde nós temos um saldo de 10 mortos e 48 feridos. Inclusive, nesse atentado de junho, há uma coisa que o mundo ocidental também tem uma certa característica, que é justamente, né, elencar heróis. E no caso desse ataque aqui em Londres, nós tivemos lá o jovem que se enfiou, na verdade, era um hooligan, um torcedor que atua contra esses terroristas, justamente com o fim de evitar essa matança. Saldo, então, nós temos um saldo de 10 mortos e 48 feridos. Para eu continuar, vou sair da tua frente, porque eu sei que tu fica aí embaixo. Ah, professor, eu não consigo ver o quadro direito, cara. Então vou sair da tua frente, dá aquele print. Sabe como é que dá o print, né? Aí no celular, vai. Agora, vai, dá o print aí. Foi? Olha que bonito. As datas tudo. Foi ou não foi? Vamos então. Seguindo, no mesmo momento que isso está acontecendo, que esses eventos acontecem aqui na Inglaterra, nós também temos em outras partes da Europa e no Oriente Médio ataques semelhantes ou com características parecidas. Quer dizer, no caso do Irã, nós temos um ataque que até então, dessas proporções, não tínhamos visto naquela região, e nós temos um ataque a uma região, um país que, historicamente, adota uma postura de neutralidade. Em abril de 2017, desse ano, nós temos também um ataque no centro da cidade de Estocolmo, capital do país, no qual nós temos um saldo de 4 mortos e 12 feridos. Aí eu trouxe uma informação, só a título da gente também refletir criticamente sobre as informações ou sobre aquilo que os meios de comunicação veículo, né, trazem para nós como atentados de grandes proporções. No ano de 2015 e no ano de 2016, no Oriente Médio, na Ásia e na África, nós tivemos também atentados de grupos terroristas com números, às vezes, muito maiores. Por exemplo, nós tivemos nesse ano, na capital do Afeganistão, em Cabul, um atentado que resultou num número de 80 mortos. E a gente percebe que os meios de comunicação não dão tanta relevância para esse tipo de atentado que acontece nessas regiões que aos olhos do mundo ocidental são vistos aí como áreas periféricas. Lembrando, né, galera, você tem que acabar com essa visão um pouco preconceituosa de que do Oriente Médio vêm todos os terroristas do planeta. E essa informação eu tô te dando pelo seguinte: nesses ataques que a gente vê em Londres, principalmente, são cidadãos que nasceram na Inglaterra, só que tem, né, sua religião ligado à religião muçulmana. Muitas vezes são pessoas marginalizadas, muitas vezes são pessoas que ficam, né, à margem da sociedade, em áreas periféricas, e que acabam sendo levados por esse discurso cada vez mais
radical, e muitos acabam se radicalizando. Isso acontece na Europa, isso acontece nos Estados Unidos, por isso também o aluno sempre vem com essa pergunta: professor, mas não tem uma maneira, não existe uma forma de se lutar, de se prevenir isso? Muitos dos terroristas aqui envolvidos, desses lobos solitários, até estavam em fichas ligados lá às seguranças dos países locais. No entanto, esse monitoramento você não pode prender o cara sem você ter uma prova de fato que ele esteja envolvido efetivamente com causas terroristas. O cara só por simplesmente pesquisar sobre o Estado Islâmico não significa que ele está se radicalizando, beleza? Então essa é uma informação importante. E isso dificulta demasiadamente o controle e a prevenção contra esses ataques. Prestem atenção, o Eduardo Galeano, um importante pensador uruguaio, tem uma frase no qual ele diz que o medo é a melhor ferramenta de controle. O ISIS, de fato, inovou, por exemplo, na forma de propagandear o seu recrutamento, através principalmente de uma ideologia muito extremada e, ao mesmo tempo, conquistando esses jovens através de um discurso da violência, da proteção, da defesa. Beleza? Então, Estocolmo, nós fechamos o panorama europeu. Por fim, o Irã. Para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, para a gente fazer aquele intervalinho bonitinho, aquele break, a gente vai falar sobre o Oriente Médio, já para a gente linkar com o próximo quadro que eu vou colocar aqui, que é justamente sobre a atual situação do Estado Islâmico. Como é que está a situação do Estado Islâmico em 2017, do chamado califado. Inclusive, já te dando spoiler do próximo bloco, com a morte ou com a possível, quer dizer, mais uma vez, né, já mataram esse cara tantas vezes, que é o líder, né, teria sido considerado o líder do movimento do Estado Islâmico, do califado, o al-Baghdadi, que a gente vai chegar daqui a pouco no próximo bloco, que tem uma relação com esse enfraquecimento que o Estado Islâmico vem tendo principalmente desde 2015 e principalmente do ano de 2016 em diante. O ataque no Irã, ele é fundamental pelo seguinte, lembrando, e você já acompanhou muitas das nossas aulas aqui no projeto, que o Irã historicamente tem um posicionamento de contraposição a uma das maiores potências do mundo, que é os Estados Unidos. E na guerra específica, na guerra civil síria, a gente percebe que o Irã tem um posicionamento bastante interessante. Lembrando que o Irã ele apoia o governo do Bashar al-Assad, assim como os russos. Quer dizer, um posicionamento contrário aos Estados Unidos. Lembrando que desde os ataques ocorridos no 11 de setembro, juntamente com outros países que nós já debatemos aqui, Coreia do Norte, Iraque, o Irã foi enquadrado ali no chamado eixo do mal, maluco. Sendo assim, qualquer relação do Irã com políticas que sejam contrárias às potências ocidentais gera algum tipo de reação. Por que eu estou te falando isso? Esse ataque que acontece dentro do parlamento iraniano, a partir do quarto andar, os terroristas entraram vestidos com roupas de mulheres e no quarto andar explodiram bombas, e o ataque ocorreu no mausoléu do Khomeini, do Ayatollah Khomeini, lembrando, o fundador da revolução, né, aquele que esteve à frente e liderou o movimento revolucionário em 79 no Irã. Esses dois ataques aqui mostram que, de fato, esse movimento do Estado Islâmico não é um movimento simplesmente contra o mundo ocidental. E isso é fundamental. Porque às vezes o aluno tem essa coisa, né? Que o Estado Islâmico está apenas lutando contra os infiéis do Ocidente. Quando, na verdade, para o grupo terrorista do Estado Islâmico, para esse califado, para essa nação, que se quer ser nação, a intenção é destruir todos aqueles que representam interesses contrários ao seu. Lembrando, e isso é uma outra informação importante, o Estado Islâmico é formado em sua grande maioria pelos sunitas. Acaba com aquela ideia de que radical é xiita. Sabe por que tu tem essa concepção? Porque aqui no Irã, em 79, o grupo que ascendeu e o grupo que toma o poder no Irã, que derruba um presidente, né, o Shah do Irã, que era pró-ocidente, que era ligado aos interesses norte-americanos, eles são xiitas. E aí começou a criar a ideia de que o xiismo ou os xiitas são radicais, quando na verdade boa parte dos grupos terroristas do mundo são formados por sunitas. Na verdade existe um único grupo terrorista que é formado por xiitas, que é o Hezbollah. Então acaba com essa concepção. E a gente vai entender que essas disputas étnicas e religiosas também têm relação aqui. Resultado, o saldo final desse ataque em Teherã, 12 mortos e 42 feridos. Pessoal, os desdobramentos desse ataque em Teherã ainda vão ser vistos, porque a gente acha, e muitos cientistas políticos analisam, que as consequências serão consequências bastante graves, que a gente vai acompanhar daqui a pouco. Fica aí.
Ah, essa vida de trabalho corrido é sempre uma loucura e nunca dá tempo da gente se atualizar. Mas você tem uma oportunidade de agora estar ligado nas maiores novidades do mundo moderno. Às quartas-feiras, no canal do YouTube do Projeto X, nós temos o X da Atualidade, o programa que substitui esse jornal que você nunca consegue ler. E às quintas-feiras, no Periscope, esse programa é gravado ao vivo, às 7h30 da noite, com direito a chat. Fica ligado com a gente, pessoal. Vem se atualizar. Dando continuidade, então, vamos lá. A gente já fez um panorama sobre os acontecimentos na Europa e pegamos a situação do Irã. Lembrando, pessoal, eu quero trazer esse tema mais uma vez para a gente chegar a esse ponto aqui da atual conformação e das possibilidades que o Estado Islâmico apresenta nesse momento, agora em 2017. É claro que a gente pode voltar até o final do ano para trazer novas informações para vocês. Isso é importante. A questão sobre o xiismo, sobre o sunismo, sobre os xiitas e sobre os sunitas, ele é um tema que é vigente nos vestibulares, nos concursos, porque é um tema que traz muita dúvida. Se a gente pegar percentualmente, o número de sunitas no mundo é muito superior ao número de xiitas. No entanto, na atual conformação, por exemplo, no Iraque e no Irã, a gente percebe que essa relação de forças, ela de fato impulsiona muitas disputas, por exemplo, a guerra Irã-Iraque que a gente acompanha na década de 80 naquela região. Com a ascensão do xiismo no Irã, e lembrando, dentro do governo do Iraque, nós temos um governo do nosso amigo falecido, né, que Alá o tenha, que é Saddam Hussein, que era sunita num país de maioria xiita. Inclusive, nós temos vários relatos que, inclusive, foram, obviamente, levados à questão, né, muitos falam sobre a questão dos direitos humanos, de atentados dos sunitas, minoria no Iraque, contra a população xiita que vivia lá. Só que nós temos, além desses imbróglios, dessas disputas, desses conflitos entre o Irã e o Iraque, nós temos deslocamentos ali na região do Golfo Pérsico, que são muito importantes. E a gente tem agora, nesse mês de maio e junho, um outro problema, que é justamente o rompimento das relações diplomáticas entre alguns países dessa região com o Catar. O Catar é apontado como um país que impulsiona, patrocina, financia grupos terroristas. Só que, queridos, colegas, amigos, alunos, vocês que estão nos acompanhando, precisam saber que por detrás disso há outros jogos políticos, há outras questões e há outros interesses. Por exemplo, é sabido também que dentro da Arábia Saudita, vista como o símbolo ou como o baluarte do islamismo, da religião muçulmana, a gente também percebe a atuação, o financiamento de grupos extremistas. Então a gente percebe que, de acordo com os interesses, com o jogo político em vigência, esse jogo de forças, essa relação de forças, essa relação de poder, ela muda. Então a gente vai ter um rompimento por parte ali do Bahrein, do Egito, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes, em relação ao Catar. A gente tem o posicionamento do Kuwait, que tenta fazer uma espécie de mediação. Por que essa região é tão importante, né, galera? Se vocês lembram da nossa aula sobre o X da atualidade, do efeito Trump, do governo Trump, que eu gravei aqui com o nosso maravilhoso Thiago Feitosa, vocês lembram que uma palavra muito falada pelo Trump, tanto no seu discurso durante a campanha eleitoral e agora enquanto presidente dos Estados Unidos, diz respeito ao petróleo. Aí você que é uma mente brilhante, um gênio, sabe que Tiagão aqui sempre fala da exploração que os norte-americanos estão fazendo do xisto. No entanto, se você pegar os relatórios da OPEP, a OPEP lança relatórios, né, a cada trimestrais sobre a situação da venda, do preço. A gente sabe também, e nós já tratamos aqui nas nossas aulas, seja na questão da Venezuela, ou mesmo falando sobre os Estados Unidos, sobre a queda do barril do petróleo. De fato, esses países que eu acabei de mencionar aqui são grandes exportadores, vendem muito petróleo. E por mais que os Estados Unidos tenham diminuído sua dependência em relação a esses países, é importante que vocês saibam que os Estados Unidos ainda consomem 20% da produção de petróleo daquela região. Lembrando, os Estados Unidos, isso é importante, já buscam e outras potências também do mundo ocidental, como por exemplo a Alemanha. A Alemanha, recentemente, Angela Merkel fez um pronunciamento que a Alemanha conseguiu ficar um dia no ano apenas utilizando fontes renováveis. E isso é muito importante. A gente percebe uma mobilização dos países ocidentais em busca de uma diminuição cada vez maior do uso do petróleo. Tiago já falou, Zé já falou para vocês em inúmeras aulas. Uma fonte que vai acabar, né, pessoal? Petróleo não é eterno. Então esses países estão ali se articulando para conseguir diminuir essa dependência em relação ao petróleo.
Por que eu estou te falando isso? Porque isso está diretamente relacionado com o jogo político que acontece no Oriente Médio. Se a gente pensar, por exemplo, na questão da Primavera Árabe, se a gente pensar no patrocínio das potências ocidentais, de ditaduras nesses países que eu acabei de mencionar, isso também está relacionado a uma certa estabilidade, visando, entre outras coisas, a exploração do petróleo. Então vamos lá. O que é importante a gente saber a partir daí? O interesse ou a quebra, né, dessas relações entre esses países do Golfo, ele pode trazer consequências a níveis econômicos. Os Estados Unidos tentam se respaldar na sua produção de xisto e também naquilo que é conhecido como petróleo tradicional. Então essa diminuição dessa relação ou dessa dependência faz com que os países dessa região também se organizem para mostrar, olha, nós também temos aqui como argumentar, nós também estamos participando, estamos do lado de vocês, queremos fazer parte disso. De fato, o que a gente percebe é que as relações do mundo, ali na região do Oriente Médio, que tem, né, desdobramentos dentro da própria Europa, como na região da Ásia. Se a gente pegar as aulas aqui do próprio Projeto X, Thiago vive falando aqui nas nossas aulas sobre o tal do pivô asiático, também existe uma relação com a estabilidade ou não dessa região do Oriente Médio. Resultado, galera, o que você que está aqui no ano de vestibular, prestando o concurso, buscando informação, precisa saber? De que maneira o Estado Islâmico, o ISIS ou Daesh, você pode encontrar todas essas nomenclaturas aí nos meios de comunicação, como é que ele está interferindo nisso? Quando o Estado Islâmico alcançou seu auge em 2014, e aí eu sempre lembro do discurso do al-Baghdadi, líder do califado islâmico, aquele cara que conclamou o mundo islâmico a lutar contra os infiéis, a gente percebe que eles dominaram importantes regiões produtoras de petróleo, principalmente no Iraque, e também uma vasta região da Síria. O que a gente percebe é que com as últimas derrotas que o Estado Islâmico vem tendo, há uma recuperação das potências, inclusive, obviamente, se a gente pensar no caso do Iraque, extremamente ligado aos interesses norte-americanos, desde a invasão norte-americana imperialista àquela região, a gente percebe que, de fato, se de um lado os Estados Unidos se vê bastante vantagem nesse jogo, por outro lado, e aí vem o fator onde eu queria chegar, nós temos o presidente da Rússia, Putin, também cada vez mais participando tanto de ações militares, mas também participando politicamente, de uma forma muito ativa, das discussões que acontecem, das ações em relação ao Estado Islâmico. Lembrando, o nosso amigo Putin também é outro defensor do governo de Bashar al-Assad. Já comentei em outras aulas aqui, amigão. Uma das poucas visitas internacionais feitas por Bashar al-Assad, saindo da Síria, foi justamente a Rússia. Então a Rússia defende os seus interesses naquela região, os nossos amigos norte-americanos, o mundo ocidental em geral, defende outros interesses ao, por exemplo, patrocinar os vários grupos de revoltosos que existem dentro da Síria, por exemplo, e isso tudo a gente percebe, vai constituindo o que a gente vai observando aqui. Resultado, meus amigos, onde eu quero chegar com vocês? Quero chegar justamente qual é a atual situação do Estado Islâmico. Volta mais uma vez na aula sobre o Estado Islâmico em 2016, gravado por Thiago Feitosa e Zé Bonner, que já apontavam para a deficiência que apresentava esse grupo. Lembrando que essa perda territorial também está ligado à perda de importantes poços de petróleo, que era uma forma do Estado Islâmico conseguir se organizar economicamente e militarmente. Sendo assim, a gente percebe que no ano de 2017, inclusive, nós temos dois momentos que podem ser chave justamente na quebra desse poder do Estado Islâmico. São duas cidades, uma no Iraque e a outra na Síria. A cidade de Mossul praticamente toda cercada e já praticamente tomada pelos grupos, né, as rebeliões, pelos grupos revoltosos, me desculpa, e também com o apoio da coalizão internacional. Por exemplo, nessa semana, inclusive, a cidade velha de Mossul teve ali uma das suas estradas liberadas pelo grupo de uma coalizão, permitindo a saída de cerca de 100 mil pessoas que estavam ali presas na mão do grupo Estado Islâmico. Lembrando que o Estado Islâmico utiliza uma moral, uma ética que é muito avessa aos nossos, utilizando inclusive crianças, mulheres como escudos humanos. Então a libertação da cidade de Mossul representou de fato no Iraque talvez o momento chave de decadência do Estado Islâmico.
Hoje, o território do Estado Islâmico no Iraque representa apenas metade do que já foi o território do Estado Islâmico, desse califado criado por al-Baghdadi na região iraquiana. Então aqui nós temos um momento muito importante. Além disso, nós temos dentro desse avanço das tropas em relação a Mossul, a destruição da grande mesquita de Al-Nuri. Qual é a importância disso, galera? É uma importância simbólica. No ano de 2014, quando al-Baghdadi, uma das poucas aparições públicas que ele fez, ele sobe ao púlpito dessa mesma mesquita e conclama a criação do Estado Islâmico, ele utiliza essa mesquita como um símbolo. Ela se torna um símbolo de luta do ISIS. Um dos primeiros atos ao entrar em Mossul, ao atacar, ao cerco a Mossul, foi justamente a destruição dessa mesquita. E aí eu vou até Eric Hobsbawm, só para variar. Ele está sempre presente nas nossas aulas sobre história contemporânea, sobre a geopolítica contemporânea. O nosso amigo Eric Hobsbawm, no seu livro sobre a Revolução Francesa, ao falar sobre a tomada da Bastilha, faz a seguinte menção: uma revolução é feita não apenas de atos políticos, mas também com a destruição de grandes símbolos, símbolos de poder. A mesquita, lá em Mossul, é um símbolo de poder do Estado Islâmico e que agora foi destruído pela coalizão internacional. Obviamente, essas forças lideradas, essa coalizão que nessa região são lideradas pelas forças iraquianas, desculpa. Resultado, galera, nós temos de fato uma mudança de paradigma aqui. Nessa mesma semana, o governo russo apresentou, quer dizer, sem provas, mas apresentou que al-Baghdadi foi morto na Síria. Foi morto na Síria, junto com outros 330 membros do mais alto escalão do Estado Islâmico. Mas aí você está pensando, então, professor, acabou, cortou a cabeça da cobra, não tem como mais existir. Amigo, calma, você está muito nervoso, fica calminho aí. Porque já mataram al-Baghdadi pelo menos umas 10 vezes ao longo desses últimos anos. E não há nenhuma prova. Enquanto a Rússia afirma sem provas, a gente percebe a coalizão internacional não, inclusive, chegando a nenhum desfecho, chegando a nenhuma conclusão. Mas, de fato, a perda de Mossul e a possibilidade da morte do al-Baghdadi traz, de fato, uma instabilidade dentro desse grupo que já passa por problemas. Aí você deve estar assim, meio perdido, porque o aluno é coisa meio perdida. O aluno tem a coisa da dificuldade. O aluno tem a série de dúvidas. Então, vem aqui para esclarecer. Você está se perguntando, mas, professor, o que isso tem a ver com aquilo que a gente viu no primeiro bloco? Tudo, amigão. Por quê? Esse enfraquecimento do ISIS nessa região faz com que os ataques de lobos solitários na Europa, principalmente, onde nós temos uma grande incidência de refugiados, ou mesmo de radicalizados, a gente percebe como uma ação quase desesperada desses lobos solitários de reafirmar o poder do Estado Islâmico. Isso significa, na prática, que quanto mais esses lobos solitários atacam, mais fica evidente o enfraquecimento político e militar do Estado Islâmico, de fato, na região do Iraque e da Síria. Olha que interessante, amigão. Olha o conhecimento chegando até a tua vida agora, cara. Isso aí é luz. Isso que tu tá sentindo agora, nesse momento, depois que eu falei isso, é o conhecimento ganhando teu coração, tua mente. Resultado. As forças norte-americanas, principalmente, dizem que o grande último reduto do Estado Islâmico é a cidade de Raqqa, na Síria. De acordo com a coalizão internacional, a tomada de Raqqa significará de fato uma derrota sem precedentes dentro dessa disputa e dessa guerra que é bastante longínqua dentro daquela região. Por isso, as forças de coalizão vão agora, depois que reafirmado. É importante também ressaltar uma questão, né, pessoal? Muitas das vezes essas cidades são tomadas, são retomadas, tomadas novamente, retomadas. Então é um jogo de perde e ganha. Então é importante que essas cidades, elas passem novamente às forças anti-ISIS, mas que elas permaneçam. A mesma situação em Raqqa. E a possível morte do al-Baghdadi se deu através de ataques de aviões russos a alvos do ISIS aqui na Síria. Olha que interessante. Então nós temos, se a gente parar para pensar, o jogo político na Síria é bastante complicado. Nós temos os iranianos que apoiam o Bashar al-Assad, nós temos os russos que apoiam o Bashar al-Assad, com interesses diferentes, nós temos as potências ocidentais lideradas pelos Estados Unidos apoiando os revolucionários, por exemplo, os curdos, que estão atacando as forças do Estado Islâmico também. Lembrando, o Kurdistão, a maior nação sem país que existe, que estão lutando também para garantir o seu território. Quer dizer, a gente percebe que esse entrelaçamento geopolítico da região, que ainda traz uma série de problemas,
É interessante, né, que a gente ouve tanto falar sobre a região do Oriente Médio. No segundo discurso de posse, o Barack Obama ainda dizia que o crescimento chinês, que se deu justamente, a chegada da China à segunda posição de potência mundial, se deu justamente pelo grande valor, pela grande atenção que os Estados Unidos deu ao Oriente Médio pós 11 de setembro. E de fato a gente continua falando nessa região porque é uma região estrategicamente muito importante e que traz uma série de desdobramentos dentro da geopolítica internacional fundamentais. Quais serão as cenas dos próximos capítulos? É impossível dizer. Mas nós do Projeto X estamos aqui sempre para atualizá-los a respeito de todo esse proceder. Muito obrigado. Não esqueçam de curtir, não esqueçam de comentar, não esqueçam de seguir aquele que multiplica as suas chances de aprovação. Beijos.